Graça e paz, meus queridos, bem-vindos, é sempre uma alegria ter vocês conosco. Hoje nós temos mais uma ministração acerca do discipulado. Nós estamos na lição 7, hoje é o encerramento desta lição. Estamos na 7ª ministração e o assunto é o compromisso com a igreja. O texto bíblico ele se encontra em Filipenses capítulo 2, dos versos 1 ao 18, que eu passo a fazer a leitura agora. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o mesmo que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então, queridos, parece um pouco difícil de compreender, né? Principalmente aqui neste verso 1, mas vamos procurar esclarecer. Então diz, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns estranháveis afetos e compaixões, então este verso, Paulo está falando aqui aos Filipenses, uma igreja que ele mesmo fundou, começando por Lídia, no Rio, né, pregando o Evangelho, onde foram salvos, foram batizados também a sua família. A gente compreende que neste texto dá uma aparência de que existiam, vamos dizer assim, competições, alguns estariam lá pensando de forma diferente, e Paulo então ele apela para algo muito importante, que é se existe algum consolo em Cristo. Então vamos lá. Ele está colocando diante dos irmãos o benefício que esses irmãos tiveram por ter recebido a Jesus, né, através das ministrações dele. Então ele fala assim, olha, vocês por acaso, quando recebestes a Jesus, por acaso vocês sentiram algum conforto da parte de Deus quando vocês iniciaram a caminhada no Evangelho?
principalmente, né, de Jesus. Então, o que nós podemos dizer? Eu vou torcer para que o áudio não fique muito longo, mas o vídeo, né? Mas nós temos consolo do Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós, antes, éramos pessoas que não o conheciam. Nós não estávamos nem aí para Deus e a gente praticava as coisas do mundo e corria atrás delas. E estas coisas do mundo, na verdade, ofendiam o Pai de Jesus, que é o nosso Pai. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que nós éramos tão maus e que Jesus foi tão bom conosco porque nós ofendemos o Pai e Ele mesmo assim deu a sua vida para que estas ofensas fossem perdoadas e nós recebêssemos a salvação. Nos tirou do mundo das trevas, nos arrancou das mãos de Satanás, né, e transportou para o seu reino, o reino da liberdade. Perdoou as nossas ofensas, nos abençoou com uma série de promessas, as quais ainda tomaremos posse. Mas algo assim, muito importante é a questão de nos ter levado à condição de família de Deus. Né? Nós somos filhos, logo somos a sua família. E irmãos de Jesus. Então, isto traz muito conforto, muito consolo. E também a questão, quando a gente recebe a Jesus, eu me lembro da minha história. Então, é muito simples. Eu tinha muito ódio no meu coração. Quando eu recebi a Jesus, esse ódio foi todo embora e desceu sobre mim umas águas mornas que parece que me lavaram por dentro e por fora. Parece não, lavaram. E isto me trouxe paz. Então a paz que habita em mim, o amor que passou a existir, vindo da parte de Deus, fez com que eu tivesse condição de ter uma vida tranquila, uma vida de paz. Que não era desse jeito, como eu já disse, era um ódio terrível, por uma série de razões. Então, queridos, ele apela para isso, né? E diz a eles, no verso 2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então ele apelando, diz, se vocês tiveram um ganho no vosso ser, no vosso sentimento, então vamos fazer uma coisa, esforçai-vos então para me alegrar mais, completando a minha alegria, que eu já tenho alegria por vocês, mas vocês completem a minha alegria completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Ou seja, está falando da unidade. A unidade, o respeito, o amor uns aos outros, né? E lógico que eu não falei tudo sobre o verso 1, porque é justamente não quero estender esta ministração. Então ele estava apelando, olha, vocês foram muito beneficiados pela salvação que veio através da minha pregação. Então, completem esta alegria para mim. Trabalhem unidos, né? Sem contendas. Verso 3, não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Nada um considere os outros superiores a si mesmo. Vou ler novamente. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, novamente, né, na verdade, aqui a questão da contenda, onde ele vai novamente nos 14 e no 15, diz, fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, para que sejais irrepreensíveis, etc. Então, o que ele está fazendo? A gente sente que havia problemas. Aí ele queria, olha, eu estou contente com vocês, mas tem algo que precisa ser corrigido. Então, vamos lá. Completai a minha alegria.
façam as coisas com humildade, com mansidão. Não se preocupem cada um só com as suas coisas, mas vamos ver a situação do outro, como é que ele está, se está bem, se precisa de ajuda, tal. Então vamos nos importar uns com os outros. E ainda ele vai para o nosso mestre mostrando, né, o que o nosso mestre é, quem nós devemos a condição de discípulos, como ele se portou. Então, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, está dando o exemplo de Jesus. Jesus está lá no Evangelho de João capítulo 1, verso 1. Jesus estava com Deus, né? O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Logo, o verbo é Jesus. E logo Jesus é Deus. Então, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve nenhuma ambição de continuar na posição de Deus, mas se humilhou. Ele se humilhou. Se humilhou para a condição de homem, quer dizer, deixou todo o seu reinado no céu e veio nascendo de mulher, chamou o filho do homem, aniquilando-se a si mesmo e chegando na condição de homem. Na condição de homem, ele se humilhou até a morte de cruz, pior morte que existia na época. Agora, quem se humilha, que é o que ele está dando aqui em exemplo, olha, se vocês corrigirem isto, vai ser maravilhoso, porque quem se humilha, Deus exalta, é o que está aqui, verso 10, para que no nome de Jesus, verso 9, pelo que também Deus o exaltou quem? Jesus, soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos céus, todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse foi o exemplo. Cristo deu o exemplo. Cristo é o nosso exemplo. E Deus, ele não tem sombra de variação. Então, se ele fez com Jesus, teve com ele esta atitude, certamente se nós nos humilharmos e andamos em humildade e mansidão com os nossos irmãos, certamente Deus vai nos exaltar. Se aqui na terra ou no céu, não sei, mas que vai ser exaltado, vai. Porque é normal, está no ser de Deus fazer isso com aqueles que o imitam, que procuram agir de conformidade com a sua palavra. Verso 12, de sorte que, meus amados, assim como obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então, questão do temor e tremor é o respeito, né? Muito cuidado, muito zelo. E verso 13, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, ou seja, o Espírito Santo está em nós e ele trabalha o tempo todo para que nós, como está escrito aqui, segundo a sua boa vontade, para que nós façamos aquilo que é agradável a Deus. Deus também diz em outro lugar que ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas, né? Então, como eu já li 14 e 15, fazei todas as coisas sem murmuração, nem contenda, para que sejais repreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, vamos procurar dar uma entendida nisso. Não apenas devemos fazer a obra, não apenas devemos fazer aquilo que Deus preparou para que nós fizéssemos. Por que Ele preparou? Porque Ele nos capacitou, Ele nos deu os dons e nos deixou bem preparados para a obra que Ele nos tem chamado.
mas devemos fazer essa obra de uma forma agradável, com todo carinho, com todo amor, toda alegria, e ser gratos a Deus porque nos deu essa oportunidade de sermos úteis. Quando uma pessoa se torna inútil, meu Deus, é muito ruim, terrível. Então, às vezes, façam isto de uma forma que ninguém possa achar falha em vocês, que ninguém possa vir e dizer, já está achando ruim porque trabalhou tanto, fez isso, fez aquilo, não foi reconhecido. Pelo amor de Deus, cada um vai receber o seu próprio galardão. Então faz com boa vontade, faz para o Senhor, glória a Deus, né? Verso 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Segurando o Evangelho, segurando o que foi ensinado, segurando o que Paulo lhes transmitiu. Segurar no coração, ou seja, não ser ouvinte esquecido, mas alguém que pratica aquilo que ouviu. E Paulo diz, no dia de Cristo, então no dia do julgamento, não espero que vocês não sejam motivo de vergonha para mim, mas que eu tenha tido sucesso, né? Tenha trabalhado, tenha corrido, mas fui, vamos dizer assim, tive sucesso no que eu fiz. Verso 17, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Ele estava alegre. Faltava a questão da humildade, de fazer as coisas de boa vontade. E ele diz, olha, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ou seja, a libação era uma oferta líquida que era jogada sobre o sacrifício que estava sendo feito, ou seja, se for lá um cordeiro e tal, se era vinho, jogava o vinho, se era azeite, jogava o azeite, então o azeite e o vinho era oferta de libação. E ele estava se referindo a isto porque, vamos dizer assim, ele derramou a sua vida a serviço deles, filipenses também, com o objetivo de que eles fossem fortalecidos na fé, eles tivessem palavra firme, né? E ele se alegrava, né, se isto acontecesse. Ele, independente dele ter dado a sua vida, ter corrido, ter trabalhado, etc., não importa se isso resultou em crescimento de fé, ele estava feliz, né? Aí no verso 18 diz, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo, ou seja, porque eles cresceram na fé, eles foram edificados, eles receberam a Jesus como Salvador, eles foram abençoados com a salvação e abençoados com o amor que desceu do céu, abençoados com as promessas que receberam, abençoados com os pecados que lhes foram perdoados, né? E tantas outras coisas que Paulo certamente os ensinou. E ele só não queria que tudo isso fosse perdido, então eles precisavam reter aquela palavra que lhes tinha sido ensinada. Então, meus queridos, desta palavra, o que nós precisamos é entender que esta é a vontade de Deus. Não só que nós façamos a obra, mas que a façamos com alegria para o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos e adoramos pelo privilégio que temos de ser teus servos, de ter o Espírito Santo em nós, que nos mantém em comunhão, que faz com que nós possamos contar as nossas alegrias nas obras que são realizadas, testemunhar uns para os outros. Obrigado, Senhor, por todo este bem que nos fazes. Abençoa cada um, Senhor, que esta palavra cale nos corações de cada um, possa frutificar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus.